Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Se inscreva no nosso canal aí, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos, Acesse os nossos vídeos sobre a introdução em teologia sistemática, bibliologia, sobre respostas, sobre curiosidades bíblicas 1, 2, 3 e 4. Você pode também acessar também os vídeos que falam sobre a história da doutrina da Trindade, seitas e heresia, apologéticas, enfim, tem muita coisa importante, muitas doutrinas importantes ao qual eu abordo, eu falo nesses vídeos. Eu quero nesse vídeo, nessa gravação, falar sobre, de forma introdutória, de forma rápida, acerca da história da teologia cristã, ok? Então esse vídeo vai ser como tema a história da teologia cristã. Eu quero de já colocar uma citação de São Tomás de Aquino, o doutor angelical. Ele fala o seguinte: Deus ensina teologia, a teologia ensina acerca de Deus e nos conduz a Deus. Muito bom. A citação de São Tomás de Aquino aqui, se der, eu vou falar de forma resumida, passar um pouco pela escolástica, falar um pouco quem é ele e quais os seus pensamentos e crenças, e etc. É uma figura muito importante para toda a cristandade. Então, nesse primeiro período, eu quero só fazer um introdutório sobre a questão, o que é de fato a história da teologia cristã. Eu também quero fazer também que, logo para adentrar aqui a questão da introdução, do prefácio, colocar assim uma questão também o seguinte: São Tomás de Aquino tem uma oração excelente, Tomás de Aquino orou assim pelos teólogos, a oração que São Tomás de Aquino faz pelos teólogos, entendeu? Vamos aqui fazer essa leitura que está nessa oração, de São Tomás de Aquino orando pelos teólogos, Deus Santíssimo, Deus Pai, nós, teu povo e teus herdeiros, te pedimos pelos teólogos, tu que te revelaste a nós pela palavra de vida. Não permita que não entendamos as palavras dos teólogos na nossa vida. Tu que te revelaste a nós pela encarnação de Jesus. Não permita que eles falem de uma teologia que não seja encarnada e sempre revelada. Excelente. Deus Altíssimo, Deus Pai, tu que és eterna luz e única verdade, ilumina e esclarece o espírito dos teólogos, que seus estudos sejam fruto do Espírito Santo, de oração e de humildade, fonte de esclarecimento para teu povo, que tu não sejas para ninguém sobre essa terra apenas um objeto de estudo, mas a rocha segura sobre a qual podemos construir a nossa casa. Essa em si foi a oração, a oração de São Tomás de Aquino pelos teólogos, pelos pensadores da fé cristã, por aqueles que veem os teólogos bíblicos. Quando eu falo teólogos bíblicos, são aqueles que produzem teologias bíblicas, comentário do Antigo Testamento, comentário dos livros do Novo Testamento, enfim. Quando nós falamos dos teólogos sistemáticos, são aqueles que produzem obras de teologia sistemática, o arranjo, a organização sistemática das doutrinas bíblicas, como tem na playlist a introdução da teologia sistemática. A teologia sistemática tem bibliologia, tem doutrina de Deus, de Cristo, doutrina do Espírito Santo, doutrina dos anjos, doutrina sobre o homem e até a última doutrina, que é a escatologia. Então, esse é o papel do teólogo sistemático, a organização. Mas tem o teólogo, aquele que trabalha na produção de obras como história da teologia cristã, história do pensamento cristão, no decorrer lá dos primeiros séculos da era cristã. Então, essa é a oração de São Tomás de Aquino para o teólogo, com conteúdos bíblicos e doutrinários. Ela é muito profunda, uma base bíblica até na oração, ele tem uma grande profundidade. São Teólogo de Aquino é um gigante na fé, é um homem que viveu no século XIII, que escreveu uma grande obra, a Suma Teológica, com grandes proporções e grandes conteúdos em si para se pensar a fé cristã. Por isso que ele é chamado doutor angelical, doutor angelical, escreveu muito sobre anjos.
E Santo Agostinho é chamado de doutor da graça, né? Escreveu muito sobre a graça. Então o que a gente pode pensar nesse prefácio, né, nesse momento introdutório a respeito da história, a história da teologia cristã, vamos pensar, o estudo da história da teologia cristã é de suma importância, pois busca melhor conhecer cada vocábulo etimológico, né, conceitos, escola de pensamento e principalmente a origem histórica da palavra teologia, bem como seu relacionamento com o homem, dentre outras questões sociais e espirituais importantes para a compreensão do presente século, né? Então tem toda uma evolução do pensamento teológico, tem toda uma evolução do pensamento cristão desde a sua raiz, desde a sua rocha, que é Cristo, até o nosso tempo. Então, para a Igreja do Senhor Jesus, né, o conhecimento da história da teologia cristã se torna imprescindível para conhecermos de forma sólida os ensinamentos bíblicos relacionados a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, ao homem, dentre outras, né? Nesse contexto essa obra, né, tem como objetivo apresentar uma síntese sobre a construção do pensamento teológico. Isso é uma obra escrita por mim, né, que eu escrevi uma apostila que trata sobre a questão da teologia, a história da teologia cristã, né? Então é uma obra minha, escrita por mim, que é a história da teologia cristã. Então é nesse momento que nós vamos pensar acerca dessa construção do pensamento teológico no decorrer da história do cristianismo, no decorrer da história da igreja, né? Então tem uma grande importância, tem um grande fundamento para nós analisarmos e sabermos que quando você pega um livro de teologia sistemática muito bem organizado, ele de fato não caiu do céu, né? Pronto, acabado, da maneira que você chega em um seminário, na escola dominical, em uma biblioteca, você pega um livro de teologia sistemática, está muito bem organizado, as doutrinas tudo ali, a doutrina de Cristo, a doutrina de Deus, a doutrina do Espírito Santo e etc, né? Então ela decorreu muito tempo para chegar até essa organização que você hoje no século XXI, terceiro milênio, chega e tem esse livro muito bem trabalhado, né? Muito bem trabalhado. Então, eu quero até pegar aqui um livro de teologia sistemática aqui, tem uns institutos aqui de Calvino, mas bem preciso, vou pegar esse aqui que foi editado aqui pela questão da Editora Vida, né? Da Editora Vida. Então, teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, né? De William Hodgman, né? Tem aqui uma obra muito excelente, nesse livro aqui, uma obra muito excelente, tá pegando aqui, é um livro muito excelente. Então, tem toda aqui uma marca para a literatura pentecostal. Ele é editado pela Editora Vida, né? Editora Vida. Então ele já começa aqui, ó, tá muito bem organizado. Que você for na Editora Vida, você compra esse livro, está todo organizado, já está todo sistematizado, né? Então ele começa aqui falando aqui, ó, no primeiro prefácio aqui, na sua organização teológica, ele começa já pensando, né, acerca de que ele dá um introdutório sobre a teologia propriamente dita, né, a questão da teologia, o seu significado, etc. E também ele fala aqui também o seguinte sobre a doutrina de Deus, né, que é a teologia, ou teontologia, como você pode estar acessando a minha playlist de lá, analisar a questão, o que é teologia, né, a teologia como doutrina de Deus. Então aqui está muito bem organizado. Ele começa aqui, o conhecimento de Deus, né, a Santíssima Trindade, criação, providência, milagre, anjo, homem, pecados, efeito do pecado, aliança, encarnação, a expiação, a exaltação de Cristo. Aí ele leva até o último, a questão que é da escatologia. Então, o livro está muito bem organizado, muito bem sistematizado. Mas eu pergunto para você, acerca da doutrina da Trindade, nesse tanto de tempo para se discutir, pensar que muitos grupos no seio do cristianismo não recebem porque são unicistas, que negam a doutrina da Trindade. Essa doutrina ela caiu do céu pronta e acabada como você tem hoje nesse livro? A resposta é não. Hoje você chega na biblioteca ou nessas livrarias para comprar, ou editoras, você compra livros fantásticos, M. Gruden, né? Millard Erickson, tem uma teologia sistemática de Frank Ferreira que é excelente, também bem apologética. Então está muito bem organizado. Mas a doutrina da Trindade, a deidade de Cristo dentro da cristologia, ela começa desde a controvérsia ariana,
do ano 325, que é o Concílio de Nicéia, e de lá vem se debatendo até hoje para nós termos uma doutrina cristológica, a doutrina de Cristo, é uma cristologia hoje genuína, pura, né? Mas uma coisa é que a gente não pode cometer uma desonestidade acadêmica de pensar que essas doutrinas foram feitas do dia para a noite, foram criadas do dia para a noite, foram pensadas do dia para a noite, não. Ela decorreu, entendeu? Até nos 3, 4, 5 séculos da era cristã, lá no Concílio de Calcedônia, que se pensou e fechou uma cristologia, né, voltada a Cristo, uma só pessoa, em duas naturezas em uma só pessoa, né, como resposta ao monofisismo, que dizia que Cristo só tinha uma natureza divina e humana, tudo misturada. Mas a cristologia que nós temos nesse livro de teologia sistemática, ela demorou mais de 2000 anos para ser bem organizada, passando pelos pais da igreja, passando pela teologia medieval, passando pela teologia contemporânea, não passando pela teologia medieval, passou pela teologia protestante, e de lá vem vindo com grandes homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, John Wesley, e na teologia do século XIX com Calbart, que é o grande teólogo do século XX, e até chegar ao nosso tempo para termos toda essa teologia muito bem organizada. Então, devemos ter cautela, respeito com os pais da igreja e principalmente pensar de estudar a história do pensamento cristão, na história do pensamento cristão. Tem um livro aqui muito interessante que é excelente, aqui o Pensamento Cristão, né? Dos primórdios à Idade Média. É um livro excelente. Você não pode passar dessa vida sem ler ou estar lendo, meditando, estudando esse livro, né? Ele é em 2 volumes. O primeiro começa dos primórdios, né, à Idade Média. O segundo ele vai da Reforma Protestante à modernidade. Então tem toda uma construção aqui do pensamento teológico até nos nossos tempos, né? E tem um livro também muito bom, né, que é um livro sobre os pais da igreja, a vida e a doutrina dos primeiros teólogos cristãos, que é editado pela CPAD. É interessante esse livro, né? Frank Ferreira também tem uns livros também sobre a história dos pais da igreja, né? E etc. Muito excelente também do pensamento cristão, história do cristianismo e etc. Muito bom, né? Então, os pais da igreja, a vida e a doutrina dos primeiros teólogos cristãos. Aqui trata dos pais da igreja, os pais da igreja gregos, né, de fala grega, e os pais da igreja latina, né, de fala latina. Então, os pais gregos são aqueles que viveram, vamos colocar dessa maneira, né, o Império Romano. Vamos dividir ele em 2 partes. O Império Romano, 2 partes. A parte oriental é de fala grega e a parte ocidental do Império Romano é de fala latina. Então, existiam pastores, bispos que viveram na parte oriental, são chamados pais da igreja grega. E os pastores, bispos que viveram na parte ocidental, eles falavam latim, são chamados pais latinos, né? Então, temos a igreja latina da parte ocidental do Império Romano e nós temos a igreja oriental da parte oriental do Império Grego, né? De fala grega, né? Então temos a igreja grega. E daqui é uma base para nós pensarmos e não cometermos nenhuma desonestidade acadêmica, teológica, né? E dizer que tudo isso caiu do céu pronto e acabado. Não, levou tempo. Pessoas foram presas, perderam mãos, perderam línguas, né? Como um grande pai da igreja chamado Confessor, né? Esqueci o nome dele, mas tudo isso é para a glória de Deus. Então nós temos aí, para a igreja do Senhor Jesus, o conhecimento da história da teologia se torna imprescindível para conhecer de forma sólida os ensinamentos bíblicos relacionados a Deus, a Jesus Cristo, o Espírito Santo, o homem, dentre outras doutrinas. É nesse contexto, né, que tem como objetivo apresentar uma síntese sobre a construção do pensamento teológico, para a construção da história da teologia cristã, da história das doutrinas bíblicas até o nosso tempo, no século XXI, terceiro milênio. E para dar uma rápida definição aqui, a definição etimológica e teologia, isso é uma coisa que você pode estar acessando também lá na minha playlist, né, sobre a introdução à teologia sistemática, eu explico, né, o vocábulo teologia, segundo seus aspectos etimológicos, é composto por 2 palavras de origem grega, né, theos, Deus, e logia, significa estudo e tratado. Palavra, discurso. O termo significa literalmente o estudo sobre Deus. Embora a palavra teologia não apareça na Bíblia Sagrada, percebe suas páginas seletivas, claras alusões à mesma, conforme verificado no Novo Testamento. Então, nós temos passagens que falam em Romanos, oráculo de Deus. Nós temos passagens também que falam em 1 Pedro dos oráculos de Deus, né, que se refere à questão de um estudo teológico, pensamento teológico.
Conceito e definição, eu dou bem lá, só para resumir. O vocábulo teologia, no sentido geral, se refere ao estudo sobre Deus, isto é, sua existência, sua personalidade, sua natureza, seu caráter, seus atributos, suas obras. O vocábulo teologia, no sentido mais específico, se refere ao estudo das doutrinas fundamentais da fé cristã. Então, essas doutrinas fundamentais da fé cristã, que são caras ao cristianismo bíblico e histórico, são caras para mim e para você, porque elas realmente tiveram um preço de vida, de perseguição, de luta, de pessoas que foram presas. Então essas doutrinas fundamentais da fé cristã, como Deus, a deidade absoluta de Jesus, né, e como a Trindade, essas são doutrinas inegociáveis, doutrinas fundamentais da nossa fé cristã, doutrinas cardeais, doutrinas centrais para a nossa fé. Nós não possamos mexer nessas doutrinas, nesses pontos principais que desfaz todo o projeto e o plano de salvação para a humanidade, ok? Então é isso que eu quero colocar, fechando e terminando, é onde que nós vamos trabalhar no próximo livro. Eu vou falar sobre a questão de uma era muito importante, né? Isso foi um prefácio, uma introdução dentro do conteúdo, né? Dentro do conteúdo para se pensar acerca da grandeza, do poder de Deus, né? E daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, né? Eu poderia até colocar também a história do desenvolvimento da teologia, né? A igreja do primeiro século. Então, para pensar bem que dentro dessa introdução, né? No início, a teologia ou crenças da igreja do primeiro século era simples, né? A princípio, pode-se observar que o evangelho era transmitido oralmente. Jesus não deixou nenhum manuscrito. Seus discípulos testemunharam daquilo que ouviram e viram e viveram em suas viagens com Mary. Os apóstolos não procurou escrever que poderia conhecer nos nossos dias hoje como uma teologia sistemática. A razão é que o Novo Testamento era compreensível para eles, pois tratar de seu mundo, sua história, né, sua cultura, e uma sistematização da teologia não era necessária para aquele tempo da era apostólica, mas que tinham que utilizá-lo para desenvolver problemas específicos que surgiam na igreja. Por exemplo, o apóstolo Paulo mais tarde escreveu várias cartas doutrinárias para instruir as igrejas plantadas por ele, né? Onde que surgiu os problemas teológicos, doutrinários, podia comer comida sacrificada, casamentos, entendeu? E etc. Paulo escreveu as suas cartas, que são as 13 cartas paulinas, com o objetivo de orientação didática, teológica, pedagógica para a igreja nascente, ao qual ele havia plantado em suas viagens missionárias, né? A pregação do reino. A pregação era o anúncio da chegada do reino e a morte e a ressurreição de Jesus. Os evangelhos, né, ainda não tinham sido escritos. Você vê que as cartas paulinas foram escritas primeiro do que os evangelhos sinóticos e do que o evangelho joanino. Eu falo isso lá dentro de uma introdução que eu faço dos livros do Novo Testamento, né? Falo sobre os evangelhos sinóticos. Por isso eles tinham e por isso eles liam o Antigo Testamento a partir do evento Jesus e repetiam os ditos e efeitos de Jesus a partir do testemunho dado por aqueles que tinha visto e ouvido Jesus. Então tudo, o próprio Antigo Testamento para a igreja do primeiro século, né, a igreja primitiva, vamos colocar dessa maneira, né, a igreja antiga, a igreja apostólica, né, ela lia o Antigo Testamento a partir dos ensinamentos de Jesus. Vamos colocar a partir do Novo Testamento que nós devemos ler o Antigo Testamento, né? Então é isso que eu quero colocar. E também outra da questão muito importante aqui também, um breve histórico sobre o termo teologia, né? Porque a gente vai falar um pouquinho sobre a história da teologia cristã, né? A palavra teologia não aparece na Bíblia Sagrada, assim como a própria palavra Bíblia. O mesmo foi utilizado primeiramente pelos gregos, porém era empregado para designar os escritos que versavam sobre os deuses gregos e a sua relação comum. A criação desse vocábulo é atribuída ao filósofo grego pré-socrático, né, Ferêncide, e posteriormente foi usado por diversos filósofos como Platão, no livro A República, por Aristóteles, no livro A Metafísica, e pelos filósofos pós-socráticos, né, cognominado estoico, que em seus turnos dividia a teologia em 3 tipos, né? Para eles, né, para os estoicos, tinha a teologia mítica, a teologia política e a teologia natural. Então, por meio dos filósofos gregos, o vocábulo teologia adentrou no início da era patrística grega e a era patrística latina, que começa do século II até o século VI. Nesse período, os pais da igreja antiga fizeram uso da filosofia grega como defesa verbal a favor do cristianismo, tá? Então fizeram uso. É por isso que na Idade Média a teologia vai ser chamada de
a teologia vai ser chamada a rainha da ciência e a filosofia sua serva. Então toda a construção do pensamento teológico se passa a partir de argumentos filosóficos, pensamento da filosofia, onde que eles fizeram apanhado, né? No transcorrer do século, alguns conflitos surgiram nos debates cristãos com a relação à utilização do termo teologia pela igreja. Alguns o achavam um termo negativo e pagão, né? Porque ela tem começo lá no pré-socrático, passa por Platão na República, passa por Aristóteles na metafísica, passa pelos estoicos como uma teologia mítica, uma teologia prática, uma teologia política, né? Agora, os pais da igreja que são pastores, bispos, eles, apesar que eles todos estudaram em Atenas, estudaram nas melhores universidades da época, filosofia, e algumas se dividiram, né? É bom fazer uso da filosofia ou não? Tem importância ou não? A resposta minha é essa, a filosofia tem uma grande importância e é bem precisa o seu uso para a teologia, principalmente apologética e etc. Né? Então aqui tem uma citação de Leite aqui que coloco. Havia 3 posições principais. Os que julgavam a fé e razão irreconciliável, e a fé superior à razão. Dizia a eles, creio porque é absurdo. Isso aqui é uma frase de Tertuliano que eu vou falar mais sobre ela. Então havia esse debate, né? Os que julgavam a fé e razão irreconciliável. A razão é a questão da filosofia, a fé é a religião, a teologia, né? Irreconciliável. E a fé é superior à razão. E dizia ele, creio porque é absurdo. Né? Se Jesus ressuscitou, eu creio porque é absurdo. Mas vamos analisar. Os que julgavam fé e razão conciliares, mas subordinavam a razão e a fé. Dizia eles, creio para compreender. Já começa já Santo Agostinho, né? Crer para compreender, compreender para crer. Razão e fé tendo um equilíbrio entre as duas coisas, né? Então, os que julgavam a razão e fé irreconciliável, mas afirmavam que cada uma delas tem seu campo próprio de conhecimento e não deve misturar-se, né? A razão se refere a tudo que concernente à vida temporal dos homens no mundo, a fé a tudo que se refere à salvação da alma, à vida eterna, né? A gente pode ficar com aquela palavra de João Paulo II, vou falar de forma resumida na sua encíclica, né? A encíclica do Papa João Paulo II fala o seguinte, fé e razão são como duas asas que nos levam ao caminho da verdade, né? É muito interessante, muito bom. Parece que ele está pegando aí a citação de Santo Agostinho, né? Crer para compreender, compreender para crer. Então ele dá um equilíbrio, a questão de fé e de razão, como essas duas asas que nos levam ao caminho da verdade. Então essa que é a primeira parte que eu quero falar, né? Foi introdutória sobre a questão da teologia cristã, da história da teologia cristã, e fica para o próximo vídeo, ao qual a gente vai falar um pouco sobre a era patrística grega e latina, né? A formação dentro da história da teologia cristã. Shalom, até mais.